Então vamos lá, vamos para a segunda parte dessa nossa aula número 16, a prioridade do perdão sobre a culpa. Então a gente já viu esse contexto de como foi a pregação, como foram os cânticos, como foi a mentalidade de pavor que a igreja pregava nesse período. Então, a pregação semanal, a pregação ordinária, o autor chega a colocar que era como temas da pastoral do medo. Diante de um Deus irritado pelos pecadores, era assim que era apresentado Deus, os cristãos devem reconhecer que merecem as punições divinas e que os pecadores, olha os pecados que eles mais ressaltavam. Eles colocam, os pecadores que mais preocupam são, os pecados que mais preocupam são. Então, quais eram os pecados que eles mais falavam na época? A avareza, a luxúria e a inveja. À medida que ia se diminuindo a importância do amor ao dinheiro, eles mais aumentavam as pregações sobre o medo do sexo. Por isso também esses mosteiros, né? Que as pessoas ficavam com medo de se casar, com medo de ter um relacionamento sexual e resolviam então se dedicar exclusivamente à religião. Não estou generalizando, dizendo que todos aqueles que se prontificaram, se dispuseram a ir para os monastérios tenham sido por medo, mas em grande parte sim, Então, este medo manifestava uma constante desconfiança até em relação ao casamento. O casamento, gente, olha que coisa interessante, olha que mentalidade. O casamento era visto como um estado perigoso, porque cria-se que a mulher ela era tida como perversa, mesmo quando se tornava casada. Depois, se vocês também tiverem curiosidade, tem estudos sobre isso, inclusive pelo fato do pecado original ter entrado na humanidade primeiramente por Eva, ficou esse estigma de que a mulher ela é suscetível ao diabo, né? É noiva do diabo, a mulher ela é impura, ela é perversa, ela é maligna. Então, tem uma vasta literatura sobre isso. Quem tiver interesse de um dia dar uma olhada, faça esse caminho. Vai ser interessante também você ler. Tem várias questões sobre isso. Depois você pode até ver o que a igreja pensava, o que a Bíblia pensava, o que as religiões pensavam sobre esse tema. Tem uma vasta literatura nesse sentido também, tá? Então a mulher era vista como perversa, mesmo depois de casada, mesmo se ela se casasse. Então, na realidade, eles acreditavam que o sexo no casamento, o que faz é tornar honesto aquilo que é infame. Então, o sexo era pecado, o sexo carnal, o sexo era pecado. Esse clima cultural do medo ao sexo está unido ao medo do corpo. Então, o corpo é a fonte de impureza. Havia um verdadeiro horror à nudez. Vocês, talvez os mais antigos aqui, já tenham ouvido histórias, até dos seus avós, bisavós talvez, né, também, em que o sexo, quando era praticado dentro do casamento, o homem não podia olhar o corpo da mulher e vice-versa. Então, eles faziam sexo vestidos, e aí brincava-se, mas é verdade, havia lençóis que tinham uma parte rasgada, furada do lençol,
para que o membro masculino pudesse ser introduzido ali e penetrar no corpo da mulher, porque um não podia olhar o outro nu, porque era pecado, né? Então, ó, desde esse período aqui, essa pastoral do medo que coloca o corpo como impuro, como fonte de pecado. Então, verdadeiro horror à nudez, horror e hostilidade às danças, proibição dos banhos. Olha que loucura. Já ouviram falar? E eu já ouvi falar até quando eu era criança, que algumas igrejas assim mais radicais, né, mais pentecostais, onde o corpo é coberto, vestidos muito grandes, praticamente como túnicas, né, que nem o formato do corpo é visto. Então, que as pessoas inclusive tomavam banho de roupa para não entrar em pecado. Já ouviu falar sobre isso? Que se Jesus voltasse enquanto a pessoa estivesse tomando banho nua, ela podia não entrar nos céus, não ser arrebatada. Então, com medo disso, muitos tomavam banho de roupa para estarem preparados a todo momento para ir, para quando a trombeta do arrebatamento tocasse. Então, eu ouvi muitas histórias assim, talvez alguns de vocês também já tenham escutado conversas assim. Então, hostilidade à dança. Eu me lembro, né, que mesmo nós dentro da igreja protestante há anos atrás, vamos dizer há 40 anos atrás, talvez mais, não, até menos até, não existia dança dentro da igreja, não, era totalmente pecado. Bateria era pecado, bater palma também. Interessante que em algumas igrejas até hoje, né, igrejas tradicionais, não batem palma, às vezes nem para acompanhar o ritmo da música, e menos ainda a possibilidade de aplaudir, como nós fazemos comumente nos nossos cultos, né? Acaba um louvor, a gente aplaude o Senhor Jesus, a gente ouve uma pregação gloriosa, a gente aplaude o Senhor Jesus. Então, nem pensar sobre isso. Então, nem pensar em dançar, nem pensar, isso tudo é pecado. Isso é impureza, é a superculpabilização, né? E aí criou-se também na igreja a obrigatoriedade da confissão. Olha como é que as coisas são deturpadas, né? Porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Só que essa obrigatoriedade da confissão, que é o confessionário dentro da Igreja Católica, a igreja ficou obcecada pelo problema da confissão. Então, o confessor, ele era o juiz e o penitente era o acusado. Então, essa confissão obrigatória, onde a pessoa precisava detalhar os seus pecados, isso, conforme o nosso autor diz, gerou um enorme obstáculo psicológico para a maioria dos cristãos. E muitas pessoas, com o passar do tempo, começaram a rejeitar, né, estar na igreja ou professar essa fé de um Deus tão punitivo, tão cruel, né? Reforçando então com essa ação do confessionário a pastoral do medo. A pregação habitual dos vigários, né, era, vamos supor assim, meio a meio, o discurso do medo, depois em outro momento o discurso do encorajamento. Sendo que nos séculos 12 até o século 18, muito tempo, a pregação ficou mais como a pregação da ameaça e do medo. Já aí por volta do século 16 até o século 20, ou seja, vocês vejam que vai transicionando, né? Então, novamente o discurso com ameaças e culpabilização. E aí o autor comenta também, para não deixar de fora, né, sobre a igreja reformada, a igreja depois da reforma protestante. E destaca também que essa igreja, em algumas coisas, segue o mesmo padrão da igreja católica daquele período, que é o desprezo do mundo, a insistência sobre a morte, a hostilidade ao corpo, o julgamento e a cólera de Deus, os suplícios eternos e assim por diante.
Na Reforma Protestante, a partir da Reforma Protestante, das igrejas reformadas, especialmente o medo a partir do discurso escatológico e o tema da predestinação, né, livre-arbítrio e eleição. Então, sobre a predestinação, havia a pregação, como é um Deus que escolhe alguns para a salvação e escolhe outros para a perdição, então o medo e o temor da reprovação. E se eu não for um eleito? E se eu não for um predestinado? Né? Então, Delemé, nosso historiador, ele fala sobre o excesso de culpabilização nos séculos que ele estudou, configurando uma neurose coletiva de culpabilidade. Um caráter nitidamente obsessivo. E aí, quando se compara, né, já ao pensamento de Freud, nós vamos perceber a existência de uma agressividade recalcada por trás dessa culpabilidade exacerbada. Então, Delemé, ele reconhece que sim, óbvio, o ser humano tem essa agressividade natural e ela é importante nas atividades humanas, mas ela precisa ser canalizada de uma forma construtiva e não simplesmente sufocada pelo medo ou pela repressão. Então fica assim configurada a tentação de achar que o cristão ele vai passar por um angelismo, que no fundo ele está recusando a aceitar os seus desejos, o seu corpo, e não simplesmente se entregar às paixões do seu corpo, fonte realmente muitas vezes do pecado, mas saber usar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para a glória de Deus, e que existem muitas coisas que nós podemos fazer que não são pecados, né? Mas são simplesmente coisas humanas que podem se tornar pecados se você faz de uma maneira desmedida. Por exemplo, comer. Comer não é pecado, comer é uma necessidade da nossa existência. Entretanto, se você come de forma compulsiva ou desordenada, além de estragar a sua saúde, isso vai se tornar uma obsessão, uma compulsão. Então aí vai se tornar um pecado, né? Você vai precisar se libertar desse impulso da gula para regular novamente o seu corpo. Então, nesse sentido aqui, não basta reprimir e ter a pedagogia do medo, mas é preciso compreender que esse ser humano que vive essa tensão entre o projeto de Deus e a realidade do pecado humano, nós temos aí o Espírito Santo e a graça de Jesus, a graça de Deus em Jesus, que nos dá uma nova vida e uma vida abundante, não só depois da morte, mas já iniciada e inaugurada nessa vida através de Jesus Cristo e da experiência com Ele. Então, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a culpa na perspectiva psicanalítica e aí a gente vai fechar esse tema, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Jesus, em paz.